Está começando Plenitude, um podcast do Gresg, apresentado por Aline Queiroz, Marco Aurélio Carvalho e Mariane Martins, baseado no livro Plenitude, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Bons estudos! Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o sofrimento no além-túmulo. A Joana traz diversas questões a respeito desse assunto, né? Ela sempre muito sábia, muito atenta. E é interessante que ela começa a falar que a problemática, né, desse sofrimento, ela se apresenta à luz do Espiritismo com uma dimensão, vamos dizer, desconhecida pela maioria das religiões que a gente vê aqui na Terra, né? Que amplia sua área de estudo e discussão a respeito desse assunto. Porque quando a gente pega o Espiritismo, a gente observa que, diferentemente da maioria das religiões, o Espiritismo tem uma forma de acolher, né? E aí a gente começa a ver esse sofrimento de uma forma diferente também. Tanto é que ela fala que as religiões ortodoxas, né, resolveram a questão da justiça divina mediante a aplicação das penas e recompensas eternas. E é isso que a gente acaba vendo todo o tempo, né? Que se fala de punição. Então, à medida que a gente tem uma atitude aqui na Terra equivocada, diante de um fato, diante de uma situação, um psicopata, ela chega até a dar exemplo, né, algum ignorante nesse sentido, a ideia é que essa pessoa vá para uma pena eterna. E aí você começa a ver que isso não acontece na doutrina espírita, porque a doutrina traz um olhar diferente, um olhar com compaixão, com benevolência, né, falando da justiça divina dessa forma. E é assim que a gente vai mudando a nossa visão a respeito desse sofrimento no além-túmulo. Por isso mesmo, eu destaco aqui uma frase que a Joana coloca, dizendo que a culpa assinala a consciência que se abre em chaga viva até a reparação do erro, a recomposição do campo energético agredido. E o que seria esse campo energético agredido? É justamente quando a gente vai contra as leis divinas. Afinal de contas, a gente tem que entender que Deus é só amor, é só compaixão. E aí, de repente, quando a gente age ao contrário desses sentimentos, a gente traz para a gente mesmo débitos. E assim, uma forma da gente reparar esses débitos é começar com um arrependimento sincero, né, e propósitos honestos para querer mudar essa situação. Porque é somente assim que a gente consegue se reequilibrar novamente e entrar nessa sintonia tão fundamental e essencial para o nosso equilíbrio, que é o contato, que é o amor divino dentro de nós. Então, enquanto praticarmos, né, buscarmos e entrarmos em contato com esse lado que ainda temos, tanto é que a Joana ainda fala, né, que a ilusão da posse, a presença das paixões primitivas, o egoísmo, a gente carrega ainda tanto egoísmo, né, agasalhados enquanto no corpo, transferem as chagas que geram para além da sepultura. E é óbvio, afinal de contas, a gente não muda porque desencarnou, a gente não muda porque morreu. Continuamos as mesmas pessoas, com os mesmos sentimentos, com as mesmas ilusões. E à medida que a gente vai se engrandecendo em contato com a divindade, em contato com a espiritualidade, querendo com sinceridade se transformar, é que a gente vai tendo essas pequenas conquistas ao longo das nossas encarnações. Por isso mesmo, a Joana fala que o desencarnado, ele desperta além das vibrações moleculares do corpo com as mesmas aptidões, exatamente do mesmo jeito, com as mesmas ansiedades, com as mesmas necessidades cultivadas, sejam elas boas ou más.
Então, assim, volta a assumir a postura equivalente ao grau de evolução em que essa pessoa está. Então, o fato é que esse sofrimento no além-túmulo, ele vai se dar independente da gente esteja lá ou não, mas de acordo com aquilo que a gente carrega dentro do nosso coração. Afinal de contas, é preciso salientar que o amor é a grande lei da vida. É o amor que estabelece o critério de justiça com igualdade para todos. A gente não pode esquecer disso, né? Respondendo em reação conforme praticada a ação. E é por isso mesmo que no final do material, a Joana traz uma linda lição quando ela diz, né, que a educação moral e espiritual do ser é um instrumento seguro para libertar esse ser do sofrimento na Terra. E aí, não só na Terra, como também no além-túmulo, né? Ela fala sobre isso. Então, o questionamento que fica aqui no final do nosso bate-papo é saber o quanto que a gente está construindo a nosso favor para que a gente possa passar por esses processos entendendo que são transitórios e, acima de tudo, para que a gente possa se preparar para sair de todos esses processos tendo conquistado essa paz que exatamente a gente sempre quis encontrar. E é através desse ensinamento, é através desse cuidado, quando a gente olha pensando que o amor é o caminho, né, que está em contato, em conexão com a divindade, é que vai nos fortalecer e, acima de tudo, nos fazer crescer. Um grande beijo a todos e que a gente possa cada vez mais levantar a bandeira do amor em nossas vidas.